Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Queridos irmãos e irmãs, sede todos bem-vindos a esta Eucaristia, vós que estáis aqui presente e vós que nos acompanhais pelas redes sociais. Acolhemos com muito carinho e de forma muito particular o lar de Nossa Senhora da Saúde e Solar das Quintas, da Diocese de Lisboa. Sede bem-vindos e com muito gosto que os acolhemos nesta celebração. Como sabeis, hoje para a Igreja dá um sentimento confuso, da alegria de celebrarmos a ressurreição e sabendo que o Papa Francisco, que hoje nos deixou, participa certamente já da ressurreição de Cristo. Sentimos, no entanto, a tristeza humana de ver partir um homem que deu um dinamismo à Igreja muito particular, semelhante ao Papa São Gregório VII, semelhante aos diversos concílios de Latrão, diversos concílios, ao Concílio de Trento, ao Concílio Vaticano II. São momentos ao longo da história, só quem não conhece a história da Igreja é que pensa que as coisas agora mudam. Ao longo da história, a Igreja teve momentos de reforma, momentos em que se pensou a si própria para responder ao anúncio que o Senhor lhe pedia, o anúncio da salvação a todos os povos da terra. E por isso, pelo seu preciosíssimo testemunho e ministério e serviço, nós agradecemos ao Senhor a vida do Papa Francisco, enquanto pedimos ao Senhor que a tenha na sua paz. Este lugar foi um lugar onde o Papa Francisco esteve. Foi ele que canonizou os pastorinhos, foi ele que, nas Jornadas Mundiais da Juventude, aqui esteve a dizer-nos que a Igreja devia ser parecida com este lugar onde estamos, com um teto para acolher, mas também com portas abertas, um teto para proteger, mas portas abertas para acolher a todos. Esta Igreja que é chamada a ser mãe para todos os povos, à imagem do Salvador. Agradecemos sinceramente ao Senhor a vida, o testemunho do Papa Francisco, que ele continua a velar pela Igreja de junto de Deus. Nisto desta Eucaristia, reconheçamos que somos pecadores, nesta alegria que o perdão e a reconciliação nos é dada na ressurreição de Cristo. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tenha piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. O Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Amém. Oremos, Senhor nosso Deus, que pelo batismo aumentais continuamente a vossa Igreja com novos filhos. Concedei-lhes a graça de serem fiéis na vida, ao sacramento que pela fé receberam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é de Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus junto de vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou no meio de vós por seu intermédio, como sabeis. Depois de entregue, segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós deste-lhes a morte, cravando-o na cruz pela mão de gente perversa. Mas Deus ressuscitou-o, livrando-o dos laços da morte, porque não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Diz David a seu respeito:
O Senhor está sempre na minha presença, com Ele a meu lado, não vacilarei. Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. Destes-me a conhecer os caminhos da vida, a alegria plena em vossa presença. Irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade. O patriarca David morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós. Mas, como era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que um descendente do seu sangue havia de sentar-se no seu trono, viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo, dizendo que ele não o abandonou na mansão dos mortos, nem a sua carne conheceu a corrupção. Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. Tendo sido exaltado pelo poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que Ele derramou, como vedes e ouvis. Palavra do Senhor. Guardai-me, Senhor, esperai em vós. Guardai-me, Senhor, esperai em vós. Senhor, porção da minha herança e do meu cálice, está nas vossas mãos o meu destino. O Senhor está sempre na minha presença, com Ele a meu lado não vacilarei. Guardai-me, Senhor, esperai em vós. Por isso meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso fiel sofrer a corrupção. Guardai-me, Senhor, esperai em vós. Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida, alegria plena em vossa presença.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria Madalena e outra Maria, que tinham ido ao túmulo do Senhor, afastaram-se a toda a pressa, cheias de temor e de grande alegria. Correram a levar aos discípulos a notícia da ressurreição. Entretanto, Jesus saiu ao seu encontro e saudou-as. Elas aproximaram-se e abraçaram-lhe os pés e prostraram-se diante dele. Disse-lhe Jesus: não temais, e de avisar os meus irmãos que devem ir para a Galileia. Lá me verão. Enquanto elas iam a caminho, alguns dos guardas foram à cidade participar aos príncipes dos sacerdotes tudo o que tinha acontecido. Estes reuniram-se com os anciãos e, depois de terem deliberado, deram aos soldados uma soma avultada de dinheiro, com esta recomendação: dizei, os discípulos vieram de noite roubá-lo, enquanto nós estávamos a dormir. Se isto chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e faremos que vos deixem em paz. Eles receberam o dinheiro e fizeram como lhes tinham ensinado. Foi este o boato que se divulgou entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amadíssimos irmãs e irmãos, estamos a celebrar a oitava da Páscoa, ou seja, como que um único dia em que celebramos com alegria a ressurreição de Cristo, prolongando até o próximo domingo, de forma muito particular, o júbilo da ressurreição de Cristo. Mas deixemos que hoje as leituras nos interroguem e nos ofereçam uma mensagem que nos ajuda a perceber como na nossa vida é importante a ressurreição de Cristo. A primeira leitura fala-nos, ou traz até nós, o primeiro discurso de Pedro aos judeus, no sentido de os esclarecer sobre a ressurreição de Cristo. Tem vários discursos, também tem algum aos pagãos, mas no início dos Atos dos Apóstolos, até porque se passa esse período em Jerusalém, Pedro tenta de convencer e de anunciar Cristo ressuscitado aos homens e mulheres do seu povo, da primeira aliança. E o que é que nos diz hoje o texto, que é particularmente interessante? O texto tem duas partes. Pedro fala sobre o que aconteceu, quem era aquele homem, Jesus, os milagres que fez, depois como morreu e depois que ressuscitou. Mas para sustentar a sua fé na ressurreição de Cristo, ele vai utilizar os Salmos de David. Vai utilizar os Salmos, que são ainda hoje o alimento da oração da Igreja. Não para dizer que aquilo que tinha acontecido nos Salmos, a situação em que eles foram escritos, se repete. Não, mas para dizer que quem medita a palavra de Deus percebe o projeto de Deus de outra maneira. Quem medita a palavra de Deus. Porquê? Porque a palavra de Deus é inspirada, quer dizer, tem como forte assento, como dinâmica, o próprio Espírito Santo, que em todo o tempo nos ajuda a ver as coisas e a ler a palavra, não de uma forma literal. Há muitos que se pegam ao literalismo da palavra de Deus e matam o seu sentido, porque a letra mata sempre.
Só o Espírito dá a vida, diz São Paulo. E ficam aí presos ao texto. Os primeiros cristãos não ficaram presos ao texto do Antigo Testamento. Como rezavam, como o tinham assimilado, eles perceberam o que é que o texto tinha a dizer à sua vida e como é que ele iluminava concretamente. E naquele momento, a história de Cristo, o Filho de Deus feito homem, como é que ele iluminava a sua morte e como é que ele projetava para a ressurreição. Eu creio que temos muito que agradecer ao Papa Francisco, ainda no sínodo, o último sínodo, ao ter recolocado a importância da palavra de Deus. Já o Concílio Vaticano II o tinha feito de uma forma muito bela, mas o sínodo voltou a relembrar esta dimensão. A história, os acontecimentos, o caminho da Igreja tem que ser iluminado pela palavra de Deus, através de uma escuta orante, na qual nós vamos descobrir, a partir daquela palavra escrita há tanto tempo e em circunstâncias muito diferentes dos dias de hoje, perceber que naquela palavra o Espírito de Deus continua a iluminar-nos, continua a abrir caminhos, continua a fazer-nos perceber qual é o projeto amoroso de Deus que continua em ação na história deste mundo. E é por isso que o texto de Pedro é um texto muito interessante. É o texto de um homem que reza a palavra de Deus. Às vezes gostaria de saber quantos cristãos é que rezamos a palavra de Deus de forma habitual. Se a gente rezasse a palavra de Deus, a gente perceberia as coisas de uma outra forma. Como Pedro, como a comunidade cristã primitiva de que ele é o sinal. Isto em relação à primeira leitura, ao texto dos Atos dos Apóstolos. Em relação ao Evangelho, este texto é próprio a São Mateus. Só São Mateus nos fala do boato que travou, de alguma maneira, o anúncio da ressurreição. Aos soldados foi-lhes dado uma avultada quantia de dinheiro para eles irem dizer que o corpo tinha sido roubado. Ainda hoje não há doença maior que estraga a vida da Igreja e do mundo que o boato. Fazemos boatos, levantamos poeiras e às vezes isso obscurece a verdade e às vezes isso impede que a verdade se resplandeça na sua totalidade e no seu brilho, porque estragado por esta maldade. Quantas vezes nós temos que reconhecer a maldade com que alguns grupos trataram o Papa Francisco, que hoje parte deste mundo para a casa do Pai. A maldade, o boato, dizendo que ele não estava a ser fiel à palavra de Deus. Mentira, boato, maldade, que tentou entravar mesmo neste Papa que hoje nos deixa o seu ministério. Para quem o acompanha, para quem o acompanhou, esses boatos fazem-nos doer muito e foram corrosivos e às vezes provocaram uma divisão entre os fiéis. Mas há outros dois elementos nesta passagem do Evangelho que eu gostaria de sublinhar. Primeiro elemento, esta experiência das mulheres. Maria Madalena e a outra mulher, Jesus aparece e beijam-lhe os pés. Só São Mateus também faz este anúncio, nos revela este encontro pessoal de algumas mulheres que beijam os pés de Jesus. Teremos isso em São João em relação a Maria, mas de uma outra forma. Esta forma como São Mateus coloca as mulheres que encontram Jesus, que ficam cheias de alegria, que já tinham levado em missão anunciar aos apóstolos que o Senhor tinha ressuscitado, mas que beijam os pés do Senhor. É muito bonita esta passagem de São Mateus. Mas é a visão, é o sentimento pessoal, é a experiência pessoal
que é a única que deve ser valorizada destas mulheres em relação à ressurreição de Cristo e que impôs nelas uma dinâmica missionária. Mas têm que ir dizê-lo aos apóstolos. Eles garantizam que o Senhor ressuscitou e particularmente Pedro, o príncipe dos apóstolos e o colégio dos apóstolos. O Evangelho de São Mateus dá-nos como que as duas medidas da fé cristã. Por um lado, a experiência pessoal, que é importante. Nós não podemos viver a nossa fé se não fizermos a experiência dentro de nós, da nossa fé, de Cristo estar ressuscitado. Mas também não podemos viver esta nossa fé, do ponto de vista cristão, se não a vivermos igualmente na comunhão com a Igreja, em comunhão particular com o sucessor de Pedro e com o colégio apostólico. A fé do Senhor ressuscitado não é uma coisa privada. É algo que se vive e descobre em Igreja. É algo que só pode ter a sua confirmação na comunhão entre aqueles que têm por missão recebida de Jesus serem garantes da fé e a nossa experiência pessoal. Estas duas dimensões são muito importantes para os cristãos. Porventura, sublinham-se em alguns casos apenas a dimensão pessoal, válida, importante, mas que não é suficiente para a garantia que o Senhor dá de que vive e que é confiada a Pedro e aos seus sucessores até ao fim dos tempos. Por isso o ministério do Papa é algo tão importante na vida da Igreja. Como não recordar isso neste dia em que nós lembramos a Páscoa do Papa Francisco? Que nós saibamos sempre conjugar a experiência pessoal da nossa fé, de que temos necessidade, senão ela é exterior, senão ela não toca a nossa vida, mas com a obediência e a comunhão em Igreja. É aí que Cristo ressuscitado é manifestado. É aí que a luz de Cristo ressuscitado quer iluminar o mundo inteiro. Irmãos e irmãs, a pregação dos apóstolos centra-se desde o início no mistério da nossa fé, a morte e a ressurreição de Jesus. Oremos àquele que pela ressurreição venceu a morte, dizendo: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Senhor ressuscitado acolha o Santo Padre Francisco na plenitude da eterna esperança, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que a fé em Jesus ressuscitado contagie de tal forma a Igreja inteira que ela a proclame como Pedro e os 11 apóstolos, oremos. Para que a fé em Jesus ressuscitado seja mais forte do que a mentira dos teus inimigos e mais poderosa do que a força do dinheiro e do poder, oremos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos.
para que a fé em Jesus ressuscitado dê mais firmeza aos corações dos que vacilam e reanime os que se sentem mais deprimidos, oremos. Para que a fé em Jesus ressuscitado dê alegria aos que entre nós andam tristes e dê a vida eterna aos que partiram, oremos. Senhor Jesus, que fostes morto e estais vivo, fazei que andemos sempre junto de vós, para aprendermos os vossos caminhos, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, as ofertas do vosso povo, de modo que, renovado pela profissão da fé e pelo batismo, mereça alcançar a bem-aventurança eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste dia, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entrei a minha morada, mas dei uma palavra de salvação.
Deus reina, Cristo impera, aleluia. A morte foi vencida, a cruz venceu o inferno. Aleluia, aleluia, louvor a vós, ó Cristo, aleluia, aleluia. Oremos, Senhor nosso Deus, protegei sempre com paternal bondade a vossa Igreja, para que, renovada pelos mistérios pascais, mereça chegar à plenitude da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Façamos agora a consagração neste ano jubilar. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres. És a imagem da Igreja vestida da luz pascal. És a honra do nosso povo. És o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai. Mestra do anúncio da boa nova do Filho. Sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente aos vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caríssimos irmãos, este grupo que esteve aqui, do lar Nossa Senhora da Saúde, desejamos um bom regresso a casa e a todos vós que têm de regressar a casa. Levemos connosco este aviso que São Pedro nos dá, ou que nos sugere na primeira leitura. É na oração, e sobretudo na oração firmada na palavra, que nós continuamos a perceber e a anunciar que Cristo ressuscitou e está nas nossas vidas. Imploramos agora a bênção de Deus para a nossa partida desta celebração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a